Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao ano de 2019, estamos dando início ao nosso curso de Física 3, tá? Física 3, especificamente, a gente trata da física elétrica, tá? A eletricidade cai com grande intensidade em alguns vestibulares, principalmente o SSA3, que é praticamente só eletricidade e ondulatória, e o Enem também, a gente tem de 3 a 5 questões, às vezes, tá? Estoura ter 5 questões de física elétrica. Então é um curso extremamente importante para a sua aprovação, tá certo? Então, preste atenção, eu vou iniciar aqui nossa brincadeira, tá? Só uma conversinha rápida com você, é que esse início da física elétrica, a gente trabalha muito com a parte da eletrostática. A eletrostática em si, ela cai no SSA3, tá? Cai em algumas faculdades particulares, cai na FUVEST também, mas não com tanta intensidade como a eletrodinâmica. Então você deve estudar com intensidade, tá? Porque quem quer passar não seleciona o que estudar, tem que estudar tudo, muito. Porém, você tem que entender que a eletrostática, ela é muito complexa. Então, atingir a excelência em eletrostática demanda um pouco mais de tempo. Demanda um suorzinho, algumas lágrimas, por que não pensar nisso? Então, cuca fresca, segue em frente, busca a excelência, você tem que buscar a excelência, isso é algo seu, tá certo? Você tem que buscar sempre ser o melhor, mas sabendo que é um assunto difícil. Porque quando a gente sabe que a maratona ela é de 42 quilômetros, a gente não se estressa enquanto ainda faltam 30 quilômetros. Tá? Então você tem que saber que a eletrostática ela é castigante. Ela tira um pouco, tira mais a sua energia do que a eletrodinâmica. Então não acho que é uma deficiência sua, por exemplo, não entender certas coisas de eletrostática, porque ela é mais difícil mesmo. Tá? Depois você vai navegar em águas mais tranquilas quando chegar em eletrodinâmica e em magnetismo. Tá bom? Só essa dica para evitar que você se estresse sem ter necessidade, beleza? Vamos lá. Então, os corpos ficam eletrizados quando perdem ou ganham elétrons. Esse é o conceito de eletrização. Eletrizar um corpo é retirar ou doar elétrons do mesmo, tá? Nada com prótons, ninguém ganha ou perde prótons. Os prótons, eles estão presos ao núcleo, de maneira que você não vai conseguir retirá-los por um simples processo de eletrização. Você tem que causar uma fissão ou uma fusão nuclear. Aí já é outro processo, não é eletrização. Eletrizar é algo simples, é algo básico, algo que você não consegue, como eu disse antes, retirar prótons nesses processos. Então, corpos ficam eletrizados quando perdem ou ganham elétrons. Beleza. Imagina um corpo que tivesse 1 mol de átomos, em que cada átomo desse corpo perdesse um elétron. Então, ele tem 1 mol de átomos, mas cada átomo desse mol aí perdesse um elétron. Tranquilo? Então ele perde um elétron por cada átomo. Essa é a ideia. Esse corpo ficaria eletrizado com que carga? Existe uma equação para isso daí. Ele diz que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, chamada carga elementar, que você não vai precisar decorar, mas de tanto fazer exercício você vai acabar decorando. E ele disse que o mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos, obviamente, partículas. Então você já sabe aí que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos, então 1 mol tem com esse valor você já sabe qual a quantidade de elétrons que será perdida, porque ele disse que vai ser perdido um elétron, tá certo? Por cada mol. Desculpa, por cada átomo desse mol. Tranquilo? Então vamos lá. Tá aí. Q é igual a N vezes S. César, tu explica essa equação agora. Vamos lá. Q é a quantidade de carga. Deixa eu botar aqui. Q quantidade de carga. N, número ou quantidade de elétrons em excesso ou falta.
Ou seja, representa a quantidade de elétrons que foi ganha ou foi cedida por esse corpo, perdida por esse corpo. Nessa questão, ele diz que foi perdido um elétron para cada um átomo. E você já sabe que existe 6 vezes 10 a 23 átomos, porque existe um mol. E um mol é 6 vezes 10 a 23. Por isso que eu já escrevi aqui que o N é 6 vezes 10 a 23. Porque não é o número de elétrons em excesso ou em falta. No caso aqui, foi o número de elétrons que foi doado. Porque cada elétron, cada átomo perdeu, doou um elétron. Então eu já sei o valor. E o E que é a nossa carguinha elementar. Que é 6 vezes 10 a menos 19. Essa é a nossa carga elementar. 6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou fazer a multiplicação aí de 6 vezes 10 a 23, vezes 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 19, perdão. Quando eu fizer essa multiplicação vai dar 9,6 vezes 10 a quarta coulomb. Então a carga desse corpo é 9,6 vezes 10 a quarta coulomb. Porque, repito, ele perdeu um elétron para cada átomo que ele tinha. E ele tinha 6 vezes 10 a 23 átomos, então ele perdeu 6 vezes 10 a 23 elétrons. E o corpo, quando perde elétrons, que é positivo, quando tiver falta de elétrons, ou que é negativo, quando tiver excesso. Percebeu que eu não citei aqui falta ou excesso de prótons? Não tem. Falta de elétrons ou excesso de elétrons. Não tem falta ou excesso de prótons. Elétrons. Quem entra na brincadeira são os elétrons aí. Fechou? Beleza. Gabarito, então, 9,6 vezes 10 a quarta, gabarito letra D, tá aqui, ó. Próximo. De acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. Eles seriam formados de 3 partículas ainda menores, os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só 2 tipos formam os prótons e nêutrons. Então, os quarks representam partículas menores que prótons e nêutrons, e elétrons. Tá? O quark up, cujo símbolozinho é U, que tem carga elétrica positiva igual a 2/3 do valor da carga do elétron. Então, é 2/3 desse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga do quark up é 2/3 de 1,6 vezes 10 a menos 19. E o down, tá? E o quark down, de carga elétrica negativa, igual a 1/3 da carga do elétron. Então, o down, que é negativo, ele tem 1/3 daquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Porém, ele é negativo. Então, up é positivo, que não dá para esquecer, porque up dá algo que significa levantar, tá? Para cima, up. Down para baixo, negativo, positivo. Up, down, tá certo? Tem só que tentar memorizar esses 2/3 e esse 1/3. Que eu não acredito que ele venha cobrar de você saber decorado isso, tá? Mas a gente coloca porque é algo do cotidiano, entre aspas, tá? Bom, a partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição do próton e do nêutron. Então ele quer a composição do próton e a composição do nêutron. Lembre-se que a carga do próton, deixa eu colocar aqui, a carga do próton é 1E. Ou seja, 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga do nêutron, o nome já diz, é 0. Então você vai ter que fazer uma combinação de up e down que dê 1E. Lembrando que a carga do up é menos 1/3 de E, e a carga do down
é 2/3 de E. Então você vai ter que combinar uma quantidade de up e down que dê 1E e uma quantidade de up e down que dê 0. Quantos up, quantos down? Não sei, você vai ter que fazer. É isso que ele quer, tá? Tranquilo? Deixa eu colocar, vou dar um tempinho para você fazer essa combinação, vou dar um gole. Faça a combinação aí, vá. Que mais? Tá acabando, né? Posso ir? Bora lá. Vê se dá isso aí. Vê se bate com a tua ideia. Vê bem. Olha só o que eu coloquei. 2 up e 1 down dá 2/3 mais 2/3, que dá 4/3. 4/3 menos 1/3 dá 3/3. 3/3 é uma unidade. Então o próton, ele é composto de 2 up e 1 down. Eu só escrevi errado aqui. Aqui é o down, perdão pessoal, que é o negativo. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Perdão, e aqui é o up. Positivo e negativo. Desculpa. Pronto, tá aí. Então, 2 up e 1 down dá 2/3 mais 2/3, que dá 4/3. Somado com 1 down, que é menos 1/3, fica 3/3. 3/3 é 1 inteiro. E o nêutron serão 2... Aqui, ó. Olha o nêutron aqui. Opa, o nêutron, eu fiz a soma errada aqui, ó. Esquece isso aqui. Eita. Esquece isso aqui. Fiz a figura errada, ó, cara. Fiz a figura errada. Esse aqui é up. Aqui é um up. Escrevi errado. Na hora de fazer esse desenho, aqui é um up. Aqui é outro. Eu escrevi up e down. Deixa eu ver aqui. Agora eu me confundi tudo. Isso eu fiz certo. Down. Beleza. Foi só a soma que eu fiz errado. O nêutron vai ser um down mais outro down mais um up. Menos 2/3 mais 2/3 vai dar 0. Tá? Não foi isso que eu tinha escrito. Fiz a figura certa, mas escrevi errado. Tá? Então vai dar um up e 2 down, vai dar exatamente 0 do nêutron. Tranquilo? Então, o gabarito qual é que vai ser? Bora lá. O próton vão ser 2 up e 1 down. Deixa eu mudar a cor aqui. E o nêutron vão ser 2 down e 1 up. 2 down e 1 up, 2 up e 1 down. Letra C. Pronto, tá aqui. O próton, 1 down e 2 up. O nêutron, 2 down e 1 up. Tranquilo? Beleza? Joia. A próxima. Então aí, olha os quarks aí. Eu ainda coloquei quase os quarks que existem. Não só existe o up e o down. Tá? Existe o quark charm, tá? O top, o strange e o bottom. Mas o próton e o nêutron só são compostos desses aí, up e down. Tranquilo? Beleza? Só para você saber que existem outros aí. Terceira questão. Duas esferas A e B, metálicas idênticas, estão carregadas com cargas respectivamente iguais a 16 microcoulombs e 4 microcoulombs. Uma terceira esfera C, metálica idêntica às anteriores, está inicialmente descarregada. Coloca-se C em contato com A e em seguida esse contato é desfeito e coloca-se C em contato com B. Supondo que não haja trocas de cargas elétricas com o meio exterior, a carga final de C. Uma coisa deve ser dita aqui nessa questão. Eletrizar por contato é redistribuir cargas. Eletrização por contato é uma redistribuição de cargas. E essa redistribuição de cargas é feita de acordo com o tamanho dos corpos. Na hora que ele começa a questão dizendo que são duas esferas metálicas idênticas, a gente já sabe que são três idênticas, que a divisão de cargas vai ser igualitária, vai ser uma simples média aritmética.
Se não, você faria algo diretamente proporcional aos raios, você faria uma média ponderada, onde o fator de ponderamento seria exatamente os raios dessas esferas. Lá na frente, quando estivermos vendo a parte de capacitância, a gente fala sobre isso, de condutores em equilíbrio eletrostático. Por enquanto, saiba que a divisão é feita diretamente proporcional aos raios dessas esferas. E quando forem idênticos, é óbvio, quando forem idênticas, essas esferas, é óbvio que será uma média aritmética simples. Então, eletrizar por contato é isso. Eletrizar por contato é redistribuir cargas elétricas. Tá? Você pode eletrizar por contato tanto cargas que sejam sinais contrários, mesmo sinal, uma neutra com positivo, uma neutra com negativo, tanto faz. Tanto faz. Colocou em contato, elas trocam cargas entre si. A eletrização por atrito é que tem uma outra particularidade que a gente fala depois, e a indução também. Mas contato é simplesmente isso daí. Beleza? Vamos à questão. Primeiro contato, eu tenho aqui 3 esferas idênticas, eu fiz questão de botar as 3 idênticas aqui. Tá? Vou colocar A em contato com C. Lembre-se que ele dizia que C estava neutra e A tinha 16 microcoulombs. Então, eu vou fazer uma média aritmética, é o que está aqui, ó, a médiazinha aritmética. Ó. Tá? Carga de A somada a carga de C dividido por 2, é uma média aritmética. Eu vou redistribuir os 16 microcoulombs que estavam em A entre A e C, porque C não tinha nada. Então, como C está neutro e A está positivo, A está com déficit de elétrons. Então, C vai ceder elétrons para A. Esquece disso não. Como A está positivo, A está com falta de elétrons. Então é C que cede elétrons para A, não é A que cede prótons para C. Não, não. C cedeu elétrons para A. No final, A e C ficaram com déficit de elétrons. Está aqui, ó, todos dois com 8 microcoulombs. Todos dois ficaram com déficit de elétrons. Porque eles cederam, C cedeu elétrons para A. Então anota aí que quem está neutro cede elétrons para quem está positivo, porque quem está positivo está com falta de elétrons. Não existe excesso de prótons. Beleza? Então C cedeu elétrons para A. E não A cedeu prótons para C. Beleza. Agora C, que estava neutro, não mais está neutro. Está com déficit de quanto? De 8 microcoulombs, equivalente a elétrons isso. Eu agora faço o contato entre C e B. B deve o equivalente a 4 microcoulombs. Era só eu colocar aquele Q igual a N vezes E, tá? Onde esse micro, vale a pena colocar aqui para vocês, micro coulomb equivale a 10 a menos 3 coulomb, mili, menos 6, perdão, mili 10 a menos 3, nano 10 a menos 9 e picocoulomb 10 a menos 12 coulomb. Beleza? Então, ele está com o equivalente a 4 microcoulombs. Flavinha, minha linda, apareça aqui no meu vídeo, velho. Professora Flávia Suassuna, dê um beijo aqui. Olhe para a câmera, dê um beijo aqui, que eles estão me vendo. Flavinha, linda, maravilhosa. Maravilhosa, esse é um espetáculo de mulher. Então, ó, estamos aqui com 4 microcoulombs devendo, B deve 4 microcoulombs e C deve 8. C deve mais. Então eles vão compartilhar, na verdade C vai ceder mais alguns elétrons para B, para que no final os dois juntos devam o equivalente a 6 microcoulombs. Então a carga final de C será 6 microcoulombs. Então o gabarito está aqui, ó. 6 microcoulombs, gabarito letra B, a carga final é o equivalente a 6 microcoulombs, tá certo? Beleza. Então não esquece, se 6, quem está mais positivo precisa de elétrons, quem está menos positivo tem elétrons para doar. O que ocorreu foi isso daí, tranquilo? Beleza, segue a vida. Vamos para a nossa quarta e penúltima questão dessa aula. A quarta questão falava assim: campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Beleza. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tranquilo. Isso ocorre principalmente em regiões mais secas, porque no clima seco você tem uma
deseletrização muito difícil dos corpos. Os corpos se eletrizam por atrito, a chamada eletricidade estática, tá? E eles guardam essa carga elétrica. Eles guardam essa carga elétrica, tranquilo? Bom, sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Então, guarda mais essa informação aí. Bora lá, Brasília. Quem morou lá, ou quem passou férias, sabe que às vezes as pessoas levam choques entre si. Não são choques mortais, são choques, tá? Pequenininhos. Por quê? Porque essas pessoas às vezes estão eletrizadas por atrito, o próprio atrito com o ar. Então, quando elas tocam, quando uma toca a outra, elas vão se eletrizar por contato. Então, quem tem mais elétrons vai ceder para o outro que tem menos elétrons, por exemplo. Tá? Então, nessa transferência de carga existe o choque. Um avião, por exemplo, em seu voo de cruzeiro, ele fica totalmente eletrizado. Então, na hora que esse avião aterriza, que ele vai fazer o abastecimento, temos que conectar um fio terra. Quando eu digo temos, que eu trabalhei nessa área. Tá? Então, temos que conectar um fio terra nesse avião para ele se deseletrizar, para evitar que o funcionário de manutenção, ao fazer a manutenção, ao fazer o abastecimento desse avião, ele corra algum risco de um faiscamento e a consequente explosão do mesmo. Tá? Então, aí estamos falando de eletrização por atrito, inicialmente. Tá? Então, na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais contrários. Tá? E é um atrito simples mesmo, atritou, pá. César, na eletrização por atrito, um fica positivo, outro fica negativo, Mas com quantidades iguais, quantidades iguais. Tá certo? Desde que eles estejam neutros antes. E sejam corpos isolados, né? Mas um fica positivo, outro fica negativo, isso é fato. Tranquilo? Na eletrização por indução, aí na quinta questão a gente fala sobre isso. Tá? Aliás, tem um item nessa quarta que eu já converso um pouco sobre isso. Vamos lá. 1. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Sim. Isso é dizer que um corpo está eletrizado, é afirmar que existem quantidades diferentes de cargas positivas e negativas, prótons e elétrons. Verdadeiro. 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então ele está eletrizado. Não. Esse item 2 contradiz o de cima. Ele pode ter cargas elétricas, porém quantidades iguais de cargas positivas e negativas, então ele está neutro. Então falso. Sacou? 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Não. Um corpo neutro é aquele que tem quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Mas ele tem cargas elétricas positivas e negativas em quantidades iguais. 4. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas opostas. Sim. Devido ao princípio da conservação das cargas elétricas. Sim. Existe uma série chamada de série triboelétrica que determina entre os dois atritados quem vai ganhar elétron e quem vai perder. Então, um vai ganhar, o outro vai perder elétron, no final um fica positivo, o outro fica negativo. Isso é fato. Beleza? Agora, eles vão ficar com cargas de sinais opostos. Na eletrização por atrito sempre é assim. Por isso que a gente só faz eletrização por atritos de corpos de materiais diferentes. Porque se eles forem de materiais iguais, eles vão ter a mesma tendência em ganhar ou perder elétron. Então tu não vai conseguir eletrizá-los. Beleza? 5. Na eletrização por indução é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. César, pode? Pode. Vamos lá. Eu tenho aqui uma nuvem. E eu tenho aqui o Sol. Solo, nuvem. Vamos supor que a nuvem esteja carregada positivamente na sua região inferior. E o solo inicialmente esteja neutro. E haja uma indução da nuvem com o solo. Na indução, essas cargas positivas aqui vão atrair, vão sugerir ao solo uma aproximação de cargas negativas. Então, a nuvem vai induzir essa região do solo com cargas negativas. Pô, mas isso aqui não são duas esferinhas que tu colocou uma próxima da outra, não. Uma nuvem e o solo. Tu pode garantir que essas cargas aqui
terão a mesma coisa, que essa quantidade de carga aqui é a mesma quantidade de carga aqui? Lógico que não, isso é um sistema dinâmico. Isso é um sistema dinâmico. Então é possível, como é possível obter quantidades iguais, mas é possível obter quantidades diferentes. Não necessariamente você vai ter a mesma quantidade de cargas positivas que você tem de cargas negativas aqui. Tá? São corpos de materiais totalmente diferentes, sistemas dinâmicos. O solo está tendo uma indução com essa nuvem aqui, com outra nuvem aqui, e está aterrando outro corpo depois. Enfim, é um sistema dinâmico. Então, é possível sim, a gente ter uma indução aqui, onde as cargas não sejam especificamente idênticas após a mesma. Tranquilo? Então, foi 1, 4 e 5 verdadeiro, gabarito letra B de bola. Beleza? E falando sobre indução, para finalizar nossa aula, temos uma questão aqui especificamente sobre indução. Diz assim: 3 esferas metálicas iguais A, B e C estão apoiadas em suportes isolantes. A figura está aqui. Tendo a esfera A carga negativa. Então A tem carguinha negativa aqui. Então A, carguinha negativa. Beleza. Outra. Próximas a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligado à Terra por um fio condutor, como na figura. Tá vendo? Beleza? A partir dessa configuração, o fio é retirado. Então você gera essa configuração, depois você retira o fio. E em seguida a esfera A é levada para muito longe. Finalmente as esferas B e C estão afastadas uma da outra. Após esse procedimento, as cargas das 3 esferas satisfazem as relações. Vamos lá. Vamos mostrar o que é que vai ocorrer. Eu coloquei passo a passo o que vai ocorrer aqui. Veja. Inicialmente a carga A está negativa, e na configuração de B e C próximas de A, eu tenho aqui B. Essa região de B, por indução, a esfera A induz aqui o aparecimento de cargas positivas. Por quê? Porque ela vai repelir os elétrons dessa região para cá. Então, B e C, por estarem um próximo do outro, eles funcionam como se fossem um corpo só. Então, na indução, você não tem isso aqui. Vê bem. O que é que tu tens na indução? Se eu aproximo um corpo negativo de um corpo neutro, na indução eu tenho aqui o aparecimento de cargas positivas e aqui de cargas negativas. O que está ocorrendo com B e C é que B e C estão colados. Então o negativo vem para cá. Aqui é A. Sendo que aqui está ligado à Terra. Se está ligado à Terra, esses elétronzinhos aqui, eles vão descer. Então descem elétrons. Então, cada vez mais que eu for eletrizando essa região vai se deseletrizando. Então eu eletrizo, ela se deseletriza. Na hora que eu cortar o fio terra, isso aqui está neutro. Essa região está neutra aqui, ó. Aqui está neutro já. Essa regiãozinha de C aqui está neutra. Porque eu cortei o fio terra. Então eu vou manter aqui o positivo e o negativo, porque eu estou com A próximo ainda de B. A está próximo de B. Então aqui ficou neutro. Cortei. Então tá assim. Na hora que eu afastar A, B e C agora vão se eletrizar por contato. E aí, quando se eletrizam por contato, após a eletrização, os corpos ficam com cargas de sinais o quê? Iguais. Pode ver que ficou 3 e 3, ó. Tá vendo? Ficou 3 e 3 aqui assim. Eles ficaram eletrizados com cargas de sinais iguais. Então, no final, a configuração vai ser A negativo, B positivo e C positivo. Então, A negativo, B positivo e C positivo. Gabarito, letra A. A de aprovação, A de amor. Tá bom, meus amores? Então, ó, beijão no coração de vocês. Fique com Deus. Até a próxima.